Meu nome é professor Almir Oliveira de Menezes, eu sou lotado no Departamento de Ciências Sociais, eu ministro geralmente as disciplinas da Sociologia e eu estou vinculado à Universidade Federal do Amazonas há mais de 31 anos. Atualmente eu sou pró-reitor de extensão na gestão do professor Silvio Pulga. O papel da extensão na Universidade Federal do Amazonas, assim como nas demais universidades públicas federais, é um papel que está vinculado àquilo que a Constituição Federal de 88, conhecido como Constituição Cidadã, nos atribui. Um papel na formação de alunos, na formação de professores e na formação de técnicos administrativos, porque o princípio norteador da extensão universitária é a indissociabilidade com o ensino e com a pesquisa. Mas, de fato, como é que isso se dá de modo real? Se dá por meio de um diálogo transformador que a extensão universitária estabelece com a sociedade. Todos nós somos sabedores das múltiplas demandas que a sociedade tem. Demandas, por exemplo, na área ambiental, demandas, por exemplo, na área do trabalho, demandas, por exemplo, na área da educação, na área da justiça, na área da cultura. Então, a extensão universitária, ela leva a pesquisa, ela leva o ensino para as comunidades e para a sociedade e, por meio deste contato, soluciona uma pluralidade de questões, uma pluralidade de demandas, mas ela não é somente uma extensão, não é estender a universidade para a comunidade, Porque aí seria uma relação de somente um agente social. A extensão, ela também traz as experiências da sociedade para dentro da universidade, naquilo que eu chamo de um processo completo e profundo de formação dos nossos estudantes, dos nossos técnicos administrativos, e dos nossos professores. A extensão universitária, na época da pandemia, ela teve que se reinventar. Por quê? Porque o paradigma norteador das atividades de extensão é o paradigma da presencialidade. E em função do isolamento social e em função dos protocolos que foram estabelecidos, a presencialidade ela foi interrompida. Então a extensão ela teve que ter muita originalidade para desenvolver uma nova possibilidade de atingir, por exemplo, a sociedade. Muita criatividade e muita perseverança. Então nós passamos a desenvolver aquilo que nós chamamos de uma extensão remota, de uma extensão digital. Isso foi tão inovador que nós tivemos que trabalhar com novas metodologias, tivemos que trabalhar com novos insights para atingir resultados eficientes para a população atingida. E essa experiência, ela está hoje completamente publicada, no nosso catálogo. Nós temos um catálogo de publicação de todas as atividades de extensão na época da pandemia. O papel das tecnologias é um papel realmente fundamental. Eu ressalto a criatividade e a inventividade que professores e professoras extensionistas, técnicos e técnicas e estudantes tiveram no manuseio dessas tecnologias. Eu acho que elas incorporaram de modo muito significativo aquilo que eu chamo uma nova etapa da extensão. A extensão
ela vai incorporar essas tecnologias, principalmente na possibilidade do trabalho remoto, dos trabalhos mais digitais, né? Como se fosse uma nova dimensão da extensão. Por quê? Porque se antigamente o nosso trabalho era um trabalho mais presencial e focado numa determinada localidade, com a utilização das tecnologias, a gente tem condições de ampliar o espaço de inserção da extensão universitária e agrupar cada vez mais populações equidistantes, inclusive fora do estado, em outras unidades da federação. Tivemos, por exemplo, colegas que desenvolveram trabalhos de extensão fora do país, né? Em outras regiões, afinal de contas, do planeta. Então, esta agregação e este plus, ele provavelmente vai ficar, né? Eu acho que ele é um ganho, né, para as novas possibilidades e caminhos que a extensão universitária vai ter de agora em diante. Os desafios da extensão universitária no pós-pandemia são desafios que estão relacionados, por exemplo, com o processo de financiamento da extensão universitária, né? Todos nós somos sabedores que o orçamento, né, das universidades federais, eles vêm sendo reduzidos, né? A fatia da extensão universitária também, de uma certa maneira, vem sendo reduzida. Então, nós precisamos ser bastante criativos de procurar, afinal de contas, financiamentos extra-orçamentários para o desenvolvimento e ampliação da extensão universitária. Hoje, de uma certa maneira, nós estamos trabalhando com a possibilidade de que as agências de fomento de ciência, principalmente as agências estaduais, como a FAPEAM, elas possam disponibilizar editais de financiamento da extensão universitária, não ficando somente com a ciência, né, propriamente dita, mas também financiando a extensão universitária. Nós estamos numa luta muito grande em termos do Fórum de Pró-Reitores das instituições de ensino superior públicas, para que, de fato, a fatia da extensão universitária nos orçamentos das universidades possa ser ampliada muito em função, né, daquilo que a gente chama o lastro e a importância que a extensão universitária tem para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, para a sustentabilidade e equilíbrio, né, do meio ambiente. Então, isso é um desafio muito grande. O outro desafio da extensão universitária brasileira, e especificamente da extensão praticada na Universidade Federal do Amazonas, é, de fato, a curricularização da extensão, né? Nós precisamos, de uma certa maneira, por uma grande articulação com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, com uma articulação com os núcleos docentes estruturantes e colegiados de curso, criar uma minuta, né, criar uma resolução, criar um grande debate a respeito desta revolução copernicana, que é inserir a extensão universitária como um componente curricular nos planos pedagógicos de todos os cursos de graduação. Então, este desafio, que é um desafio que está no campo da lei, né, mais especificamente a Lei 13.005 de 2014 e a Resolução 07 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, a gente precisa implementar com uma certa urgência, mas ao mesmo tempo com uma certa cautela, para que a gente não perca o debate em torno da importância e da presença da extensão universitária, né, de uma maneira obrigatória nos cursos de graduação, né? É um grande desafio. E outro desafio é o desafio de que é o desafio da institucionalização e da ampliação da extensão, né? Se nós temos a extensão como um vértice
do processo de formação, assim como o ensino e assim como a pesquisa, a extensão precisa caminhar par e passo também com o ensino e também com a pesquisa. Então, todas as condições materiais e as condições necessárias para que a gente consiga institucionalizar, né, as ações de extensão e ampliar as ações de extensão, nós temos que necessariamente fazer. Por quê? Porque a sociedade brasileira, né, exige isso. A sociedade brasileira quer estabelecer um diálogo transformador, né, com a universidade brasileira, com a universidade pública brasileira. E a primeira dimensão na qual isso se estabelece é necessariamente com a extensão universitária. A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Amazonas trabalha hoje, né, de modo anual, com cerca de quase 1.000 ações de extensão. E essas 1.000 ações de extensão, organizadas e executadas por professores e professoras extensionistas, discentes extensionistas, técnicos e técnicas extensionistas, atinge hoje quase 300.000 pessoas. Então isso é o impacto da extensão universitária para a população como um todo. É um diálogo muito intenso dentro da extensão universitária, a possibilidade de ampliação da extensão, possibilidade de institucionalização de todas as ações de extensão. Nesse sentido, a extensão universitária é uma dimensão sempre aberta, aberta ao diálogo, aberta à inclusão, aberta à diversidade, aberta à dignidade da pessoa humana. Então hoje nós temos um diálogo bastante significativo, né, com as unidades fora de sede, portanto com as unidades do interior, que fazem muita extensão, principalmente em se tratando do Brasil profundo. Então todos aqueles e todas aquelas que queiram fazer extensão universitária, nós estamos aptos. Nós temos hoje 7 grandes modalidades de extensão que pode incorporar todos os nossos desejos, portanto, todas as nossas desejabilidades e objetivos de estabelecer diálogo com a sociedade e, portanto, executar extensão universitária.